Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Trabalhamos com o que Temos. Porque aqui a regra é a gente trabalha com o que a gente tem, ainda com o que a gente tem seja nada. E acho que todo mundo já está de saco cheio de ouvir essa frase, mas eu vou falar essa frase todas as vezes que eu for começar um podcast, porque é bordão e eu vou repetir mesmo. É o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto que, pode transformar completamente seu dia. Eu posso dizer que é uma coisa extremamente importante, porque é o ápice de quando você começa mesmo. É o start, né? Você já parou para pensar no impacto que as primeiras horas da manhã têm na sua vida, no seu bem-estar, no seu dia? É aquele famoso, eu acordei do lado errado da cama, sabe? Quando a gente acorda do lado errado da cama, tudo parece que dá errado no dia. Então, hoje eu queria entender um pouco, eu queria conversar um pouco sobre como ter hábitos de manhã, como hábitos matutinos, podem te ajudar a ter mais equilíbrio e mais produtividade na vida. E mais do que isso, como o seu dia pode não ser uma merda, porque a gente pode correr o risco de você acordar do lado errado, mas se você tiver uns hábitos daorinhas de manhã, o dia não vai ser horrível. E para isso eu trouxe ela de volta, meu povo, porque eu falei que ia trazer ela de volta e ela vai voltar muitas vezes ainda, porque eu adoro essa garota. A gente está falando da Larissa, nossa psico, que já está aqui com a gente já tem um episódio com ansiedade, inclusive. Agora que eu aprendi a fazer isso, vou deixar no card aqui em cima o vídeo dela sobre ansiedade. Agora que eu aprendi a fazer isso, meu amigo, eu vou juntar os vídeos de todo mundo nos vídeos. Eu amei os poderes de edição. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, Ju. Obrigada por me chamar mais uma vez. Eu fico feliz. Hoje eu tô mais tranquila. Não tá tão ansiosa, Larissa? Que coisa! Não, eu fiz uma respiração diafragmática. Muito bom. Mas é muito interessante esse tema, porque eu particularmente não sou uma pessoa da manhã, né? Então, foi uma coisa que eu me forcei a criar dentro dos meus limites, porque eu também não sou a pessoa que acorda às 5 horas da manhã e consegue funcionar direito. Jamais. Mas eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, porque foi uma coisa que mudou muito a minha vida e a relação que eu tinha também com o meu cotidiano, com a minha rotina. E eu espero também que ajude muitas pessoas aí. Eu também espero que ajude, porque assim, eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala, por exemplo, de transtornos de maneira geral, não é novidade para ninguém, já repeti isso aqui 1.470 vezes. Eu tenho transtorno bipolar. As pessoas que têm transtorno bipolar, elas não são matutinas. Eu também tenho. Tamo junto. Então, assim, a gente não é matutino já por conta do transtorno, porque a gente já acorda com uma lerdeza normal vinda do transtorno. É diferente, por exemplo, da pessoa que tem TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela já acorda pilhada, ela já acorda no 220 e ela vai esmaecendo durante o dia. A gente não. Agora eu vou falar a gente porque eu posso, tá? Ela me contou, então eu posso. Então, assim, a gente não. A gente, quando dá 18 horas, parece que enfiou a gente na tomada. Não é assim? Sim, com toda certeza. Eu sempre estudei de noite, eu sempre fiz trabalho de noite, eu sempre fiz tudo de noite. Meus atendimentos estão concentrados à noite. Então, por exemplo, a minha psicóloga fala muito para mim, Ju, eu não consigo te atender à noite. Eu falo, por quê? Eu funciono de noite. Minha psicóloga não tem assim, nenhum tipo de transtorno e tudo, e ela fala para mim que ela funciona de manhã. Meu marido funciona de manhã, né? E não é o meu caso, eu não consigo porque o transtorno não permite. Então, ter uma rotina de manhã vai ajudar muito, né? Sim. Tá. Eu acho que é muito importante já ter começado com isso para a gente entender também que as rotinas vão variar, né? A gente está aqui falando sobre a importância de ter rotina de manhã, sim, mas amanhã varia, a interação de cada um varia também, a importância da rotina para cada um varia. Então, é sempre bom lembrar que para cada um esse podcast vai ter um sentido completamente diferente, né? É justamente por isso que a gente faz o quê? A gente trabalha com o que a gente tem. Já vou deixar isso claro de novo e vou bater nisso quantas vezes for possível. Então vamos lá, Lari. Muita gente fala da importância de uma boa rotina matinal, né? Por que ter uma rotina de manhã faz diferença na vida da gente? Como que é essa ideia? O que você tem para me contar sobre isso? Vamos lá. Ju, na verdade, são por muitos motivos, né? Eu acho que antes da gente começar a pensar sobre isso, a gente não tem noção do quanto que a gente não ter uma rotina, a gente não ter uma organização afeta muito a gente. Eu acho que principalmente quem está escutando a gente e está ali dentro também da equipe da bipolaridade, então tem transtorno de humor, vão conseguir identificar o quanto que é importante a gente manter uma rotina.
Sim, sim. Primeiro, por quê? O que acontece quando a gente não tem uma rotina? A gente fica ansioso. E por que a gente fica ansioso? Olha só, é mesmo? A gente volta a falar sobre ansiedade, né? A gente gosta da ansiedade, a gente conhece. Você é a rainha, cara, você é a rainha. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente fica com uma incerteza. Sim. Né? Então, a sensação que a gente tem de incerteza acaba aumentando o nosso nível de ansiedade. Quando a gente tem ali alguma coisa pré-estabelecida para o nosso cérebro consegue entender que ele não precisa gastar tanta energia para poder fazer uma atividade. Então, quanto mais a gente tem noção do que a gente vai fazer durante o nosso dia, quanto mais organizado, quanto mais estruturado a gente tem, a gente diminui a incerteza, que diminui o estresse, que diminui também a ansiedade. Gente, que coisa incrível. Então, tipo, essa ideia de energia mental não é uma parada que existe mesmo, né? A gente pode economizar energia para o nosso cérebro. Com toda certeza. E isso acontece justamente porque quanto mais a gente faz alguma coisa, mais o nosso cérebro entende que ele consegue fazer aquilo, né? O nosso cérebro é um músculo, então a gente também tem que exercitar, a gente também tem que moldar ele de acordo com o que a gente quer. E eu acho a TCC incrível porque a gente trabalha justamente com as possibilidades diante da ciência, né? Exato. Então, a gente entender como que funciona o nosso cérebro, funciona o nosso organismo, ajuda muito nisso, né? Quando a gente repete muito uma tarefa, a gente faz com que ela seja ali automatizada, e quanto mais automatizada, mais fácil e menos energia a gente precisa fazer para aquela tarefa. Então, eu estava até falando isso essa semana. É igual a gente escovar dente, né? Quando a gente é criança, a gente está aprendendo a escovar dente, a gente precisa ter alguém ali que está lembrando a gente precisa fazer um esforço. Às vezes a gente demora muito tempo para poder realizar essa atividade, porque é uma coisa nova, é uma coisa que o nosso cérebro está tentando. E hoje em dia, eu acho que para a maioria das pessoas, quando a gente está em um estado normal também, né? Isso é bom salientar. Sim. Quando a gente está ali tranquilinho, que a gente está estável, é uma atividade que não demanda nenhum esforço. Então, o cérebro, ele tira essa energia que seria levada ali para escovar os dentes e deposita em alguma coisa que seja mais importante, mais inimente ali, que está precisando de uma atenção extra, né? Sim. Então, a gente acaba literalmente sendo como se fosse um modo de economização de bateria. Que tem meu hábito, diminuir a ansiedade, fiz com que meu cérebro entendesse que aquilo ali é importante. Então, deixa eu gastar energia com outras coisas, já que eu não preciso me preocupar com isso específico. Perfeito. Na neurociência, a gente tem uma forma de explicar essa ideia de economia de energia, que é mais ou menos assim, o nosso cérebro ele faz comunicações neurosinápticas, né? Então, as sinapses elas vão acontecendo ali. O nosso cérebro ele precisa de uma rotina, de uma repetição, para que as sinapses sempre aconteçam da mesma forma e ele não precise se preocupar em repetir aquela sinapse. Então, é como se o nosso cérebro ele criasse um caminho, ele abrisse uma trilha e depois que aquela trilha está aberta, ele não precisa mais ficar batendo em mato para poder fazer aquilo, né? Você vai capinar, né? Exato, não precisa capinar nada. Então, o que a gente tem? Você tem ali uma mata fechada. Então, vamos criar uma trilha para fazer aquilo. É o que você falou de escovar os dentes. Então, a gente abre a trilha, o caminho está feito. Então, agora eu já sei fazer. O meu cérebro não precisa mais capinar, cortar, não precisa mais fazer nada. A trilha está pronta, né? É justamente por isso que é tão difícil de mudar um comportamento, porque a trilha está pronta. Sim. Né? Isso é tanto positivo quanto negativo, né? Porque quanto mais previsível a gente é, menos energia a gente gasta. Mas isso também deixa a gente em um lugar da gente ficar confortável até em coisas que não são tão boas assim pra gente. Exato. E aí depois, em algum outro momento, a gente volta aqui e explica como a terapia comportamental ela faz para a gente poder mudar essas trilhas, né? Ou mudar esses comportamentos ou essas questões que o nosso cérebro afirma ali e deixa daquele jeito, né? E assim, realmente, o nosso cérebro é um grande economizador de energia, né? O que ele puder fazer para economizar para a gente, porque, gasta muita energia a gente pensar gasta energia. Gasta, né? Eu falo para os meus pacientes que a gente faz a terapia investimento. E não só investimento financeiro, né? Investimento de energia, investimento de pensamento, investimento de muitas coisas que às vezes a gente nem se liga antes de começar o processo. Justamente porque demanda da gente. Pois é. Então, o nosso cérebro, ele consome ali, se eu não estou enganada, faz um tempo que eu li isso, mas o nosso cérebro, ele consome ali cerca de 350 calorias 24 horas pensando. Meu Deus do céu. Eu vou acordar 5 horas da manhã para ir correr. Entendeu?
Então, a gente sabe que o cérebro ele consome energia. É 20% do que a gente costuma gastar no dia, o cérebro gasta pensando. Uhum. Então, gasta uma energia assim, e as rotinas, né? A criação das rotinas, abrir as trilhas, fazer com que a gente tenha sempre uma repetição, dar uma economizada nessa energia para o cérebro gastar com outras coisas que são necessárias, né? Sim. E fora isso também, né, Ju, tem a questão de que a gente fica muito mais produtivo quando a gente não tá tendo que gastar energia com coisas que são consideradas ali triviais de começo. Sim. Então a gente fica mais produtivo, a gente consegue se organizar muito melhor, a gente consegue realizar mais atividades cada vez mais, conforme elas vão criando hábitos. Sim. Então isso também é muito importante pra gente, porque cada vez mais, quanto mais a gente faz, mais energia a gente tá economizando e mais a gente consegue demandar de fazer em outros lugares também. É isso. Muito bem. Tá, agora que a gente já entendeu a importância disso, vamos ver os elementos essenciais para fazer parte de uma rotina matinal. O que a gente pode ter ali que faz parte de uma rotina? Vamos. Então, a gente chega num consenso de que tem alguns pontos que são muito importantes, né? E isso, assim, eu acho que mesmo quem não estuda psicologia, quem não está acostumado a fazer, sente conforme vai aprendendo a criar sua própria rotina, né? Tem algumas coisas que a gente leva ali em consideração. Que a primeira, justamente, a gente tem um momento de introspecção, né? A gente tem um momento que seja dedicado ali para a gente ficar sozinho, para a gente poder começar algum hobby que seja principalmente fora do telefone. Eu sei que ficar no TikTok de manhã é muito bom. Eu faço muito isso, mas é importante também a gente ter alguns minutos que a gente fique sozinho, que a gente fique na nossa companhia. Até justamente para o cérebro fazer o download ali do que está acontecendo. Isso é muito importante. A alma voltar para o corpo, né? Sim. É muito bom também a gente pensar em movimentação do corpo, né? É uma coisa que a gente sempre fala que é importante, e é importante por inúmeros motivos, mas justamente porque quanto mais hábitos saudáveis a gente tem, mais reforça comportamentos positivos e que são saudáveis pra gente, né? Então fica mais fácil. Então a gente entra nessa trilha aí do movimento, a gente tá muito numa geração saúde agora, e isso é bom. Então a gente vê que é importante. Não precisa ser assim, acordei cedinho e vou fazer uma malhação pesada, se isso não for o que é importante para você, se não for dentro dos seus objetivos, né? Mas é importante ter alguma forma de movimento. Então, yoga, se alongar, fazer musculação, fazer uma natação, qualquer coisa ali é importante pra gente. Até fazer um alongamento de manhã, né? Que é uma coisa assim que parece bem besta, bem simples, bem, né? Então, o espreguiçar de manhã, levantar e esticar todos os músculos do corpo ali de uma forma ou que a gente também trabalha bastante, né, na terapia, que é você literalmente fazer alguma coisa com o seu corpo para que ele saia do estado de inércia, já que ele passou ali aquelas horas dormindo. Né? Faz toda a diferença para uma manhã, né? Então, você está falando aí para a gente da introspecção, né, que é tipo de deixar a alma fazer o download, então como que a gente né? A gente está falando da questão do movimento também, que é importante, legal. O que mais? Levando em consideração isso que você falou também, né? Da gente precisar que nosso corpo entenda que a gente está acordado ali. A gente também fala bastante sobre água. A importância da gente beber uma aguinha de manhã, da gente se alimentar bem, né? Porque isso também faz com que o resto do nosso corpo, com que o resto do nosso organismo, não só o cérebro, ele tenha ali uma alimentação suficiente para poder justamente pensar sobre o que fazer durante o dia, né? E a gente começar o dia já ali se hidratando, comendo uma refeição que seja um pouco boa, que seja um pouco mais leve, que é uma coisa que tem dificuldade de fazer de manhã. A pizza de ontem junto com a Coca talvez não seja interessante. A gente pode talvez não. Talvez pular o café da manhã também não seja tão interessante assim. Agora você pegou pesado, porque agora você me descreveu, eu fiquei chateada, me senti ofendida. Um café preto só não é café da manhã. Poxa vida, mas é café, gente. Como não é café da manhã? Mas é verdade, tá? Eu sou uma pessoa que eu não tomo café da manhã e eu deveria melhorar isso. Deveria. Eu também. É isso, né, Ju? A gente trabalha com o que a gente tem também. Apesar de nós termos as psicólogas aqui, a gente também faz o que a gente pode dentro do nosso livro. O grande barato de ser psicólogo é ser ser humano, não precisa ser psicólogo. Com certeza. Muito bem. Então, beleza. Momento para pensar em você, para deixar a alma fazer download, movimentação, água e um café da manhã decente, ou pelo menos um café da manhã. No nosso caso, a gente pode começar por um café da manhã. Depois a gente
Tá, ok. A gente trabalha com metas realistas. Isso, metas realistas, tá. O que mais? O último que eu acho importante, a gente vai falar com ele um pouquinho melhor daqui a pouquinho, né? Que é a gente planejar o nosso dia. Então, tem gente que funciona muito, principalmente, você comentou das pessoas com TDAH, né? São pessoas que precisam ter uma estruturação ali do dia, que precisam ter uma organização, um planejamento. Isso justamente ajuda a gente com essa diminuição da incerteza, da ansiedade, né? Tem gente que faz isso mensalmente, que faz isso semanalmente, que faz isso diariamente. Então, vai depender muito de como que você se organiza e como que você vê que funciona para você. Sim. Mas o ideal é a gente, pelo menos, ali entender o que a gente precisa fazer no dia, para a gente não ficar com uma sobrecarga muito grande e conseguir fazer as coisas organizadas. Sim. Acho que a organização, ela pega muito, assim, porque é o que você falou lá no começo, né, Lari? A gente não tem uma abertura, vamos dizer assim, para dar para o nosso cérebro margem para ele ficar ansioso, para ele ficar desesperado, para ele se preocupar com as coisas se já estão anotadas. Uhum. E é muito importante você fazer, você que está ouvindo, a gente mesmo, fazer de uma forma que você saiba onde está o que você anotou. Porque eu atendo pessoas com TDAH justamente porque eu tenho uma especialização, vamos dizer assim, em organização e no método Get It Zone, que é o método de organização. Então, o fato de eu conhecer um método de organização, colocar em prática e adaptar o GTD para as pessoas que têm TDAH, eu atendo muitas pessoas que têm TDAH. O problema é que as pessoas que têm TDAH anotam e esquecem aonde anotaram, porque anotam em muitos lugares. Então aí você não colabora, porque o seu cérebro ganhou 2 preocupações. Lembrar onde está anotado e o que anotou. Por isso que eu faço o método ou caderninho da terapia ou post-it na parede. Isso, não tem erro, né? Não tem como. E uma coisa que eu gosto muito durante todo esse processo, que eu estudei organização, né? Que eu comecei a estudar organização ali em 2000 Meu Deus, socorro. Em 2013, 14. Eu comecei a estudar organização em 2013, que foi quando eu comecei psicologia. Em 2014 eu implementei na minha vida, porque eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, então eu precisava de organização. Uhum. Aí nessa, o método que eu aprendi, que eu gosto muito, é o Common Place Book, que é o caderno onde tudo está no mesmo lugar, né? Então é um caderno comum. Tudo que eu preciso está ali. É de estudo, está nesse caderno. É de anotação do dia, tá nesse caderno. É planejamento, tá nesse caderno. Meu Deus, se eu perder esse caderno, eu tô lascada, porque tudo tá nele. Você inventou o planner antes de inventar o planner. Então, eu literalmente trabalho com um caderno, tudo funciona no mesmo lugar. E muitas vezes ele não tem nem divisórias, é na sequência mesmo. Você anota ali o que você precisa fazer, tá fazendo anotações de trabalho, anota ali também, então vai juntando tudo. E se precisa fazer uma separação, você faz posteriormente. É bom que se forem estudos, você ainda revisa. Então, é muito bom. O problema é que eu preciso lembrar onde eu guardei o caderno, eu preciso lembrar de olhar o caderno, e aí a gente cria técnicas para fazer isso, né? Para poder se adaptar. Então, eu acho que planejar o dia é uma coisa extremamente importante, né? Para a gente não ficar mais ansioso ainda com tudo isso. Com toda certeza, Gil. Porque a gente vive bem com estruturação, né? A gente vive bem com o que é previsível. O que não está dentro do previsto, o que a gente sente que está fora do nosso controle e que começa ali a ser considerado um problema. Né? Sim. Nossa, a gente vive bem com o previsto. Gente, vocês anotaram isso? Se vocês não anotarem, por gentileza. Abre aspas, Mancila 2025, fecha aspas, né? A gente vive bem com aquilo que é previsto, com aquilo que a gente consegue ter não é nem um planejamento, é com aquilo que a gente consegue ter um vislumbre, porque aí nosso cérebro sabe para onde ir, né? Tem uma orientação. Cara, essa frase foi ótima, por favor, faça um recorte dela depois. Essa frase foi... colocar no YouTube. Por favor. Então, vamos lá. Lari, eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, ou com transtorno bipolar, como é chamado hoje, né? Não tem muito tempo, tem 3 anos. E até então, eu era só uma pessoa depressiva, tomando remédio para depressão, que todo mundo sabe assim, né? A gente aqui sabe, mas para quem não sabe, quando você tem um transtorno bipolar e você toma medicação para a depressão, a parte depressiva da bipolaridade aumenta. A gente não quer que aconteça. É o que a gente não quer que aconteça. Porque se você entra, por exemplo, num quadro de hipomania e essa hipomania está regada pela depressão, você com certeza vai ter uma tentativa de autoextermínio.
Então, é muito complicado, né? Foi assim que todas as minhas tentativas de autoextermínio aconteceram. Então, ao longo da minha vida, até os meus 26 anos, eu tive 3 tentativas de autoextermínio, o que não é muito legal. E aí não é nada legal de fato. Então, assim, o que acontece? Eu sempre me cobrei, agora é o momento fofoca, de que eu precisava fazer o que as pessoas fazem. Por que eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e sair, ir pra academia e fazer primeiro, porque eu detesto academia, inclusive, parabéns, Larissa, que você é a mina da academia, entendeu? O exemplo da Neuromária, que a nossa clínica de academia, é Larissa você. Só quero deixar isso. Estou tentando. O exemplo, siga o que Larissa faz. Então eu queria acordar de manhã e queria ir pra academia, eu queria acordar cedo e fazer as coisas, só que assim, eu conseguia manter isso por 1 mês no máximo. Uhum. Então, 1 mês eu conseguia acordar 6 horas, 7 horas, fazer as coisas e pronto. Né? Então, o que era fazer as coisas? Era justamente manter isso daí. Então, eu acordava de manhã, eu não sou uma pessoa que tem religião, mas eu fazia as minhas orações, eu fazia as minhas coisas, aí depois eu ia no banheiro, escovava os dentes, me alongava, fazia o que tinha que fazer. Tomava um café da manhã ali, comia alguma coisa, claro que não era pizza de ontem, mas a gente tentava comer alguma coisa assim um pouco melhor, né? E depois parava para pensar, pô, o que eu vou fazer do meu dia? Então funcionava de manhã. Só que funcionava assim por 1 mês. Depois disso, ia por água abaixo e eu voltava a acordar no desespero. Sim. Cara, sinceramente, manter esse tipo de rotina para mim é muito difícil mesmo. Hoje, eu não consigo fazer essas 4 coisas. Não consigo. Né? Eu não sei se tem a ver com transtorno, e aí eu vou pedir a sua ajuda para você me dizer se tem a ver. Não sei se tem a ver com transtorno, mas eu também gostaria de tentar ter uma rotina de manhã, porque é muito ruim, meu dia ficar muito perdido quando eu não tenho. Né? Tem alguma coisa assim que você possa me indicar para que eu consiga colocar isso em prática? Então, por exemplo, Ju, olha... tenta ir por um caminho, ou tenta pensar dessa forma, vai por aqui, não sei. Para que eu possa ter uma rotina de manhã, porque eu até gostaria de ter aquela rotina que dura 1 mês e depois acaba. Eu queria que ela durasse 2, eu queria que ela durasse 3. Mas é muito difícil para mim. Tipo, mano, eu não sou a pessoa da rotina, cara. Mesmo eu sendo especialista em organização. Isso é frustrante. Sim. Podem ter muitos fatores para isso, né, Gil? Com certeza o transtorno bipolar, ele ajuda nisso, porque a gente estava falando de energia do cérebro, a gente já gasta energia com coisas que são triviais, né? Então a gente tem ali um gasto muito maior de energia, assim como pessoas com TDAH, por exemplo, pessoas que estão passando por momentos de depressão também. Então é muito mais difícil a gente conseguir manter uma rotina, elaborar uma rotina. Sim. Mas uma coisa que eu pensei também é sobre o quanto que talvez essa rotina não faça sentido para você, né? E talvez seja justamente por isso que é difícil de você manter ela. Porque a gente tende muito, isso é uma coisa que eu sempre falo também, eu sou muito repetitiva, mas a gente tende muito a medir... A gente aprende por repetição, se você não repetir, a gente aprende como? Vamos lá, vai. Sim, os pacientes assistindo isso devem estar assim, ali, ó. Sim, ó. Ali, ó. Ela já disse isso mesmo. Com as coisas que eu falo. Mas a gente tende muito a medir o que a gente precisa baseando na régua das outras pessoas, né? E muitas vezes o que funciona para outra pessoa, o que a outra pessoa considera como prioridade, o que a outra pessoa considera como sendo o efetivo para ela, pode não ser pra gente, né? Faz sentido. Então, isso fez muito sentido agora, gente. Se não fez sentido para você, volta e ouve de novo. Ouve de novo. Se ouviu errado, ouve de novo. Isso faz muito sentido, porque justamente o que você falou, a gente compara muito o que as outras pessoas fazem e com o que a gente deveria estar fazendo, né? E a gente esquece da forma com que a gente funciona. Eu separei um passo a passo um pouquinho, eu roubei até de um post do Instagram que eu já fiz, fazendo uma publicidade aí. Isso, mas... vamos deixar o Instagram dela no final. Inclusive, o Instagram dela parece muito com o da clínica. Eu acho tão lindo, porque as ideias, assim, elas combinam muito. É tudo muito fofo, é tudo muito vintage. Eu adoro. Parece tudo muito com da clínica, é tudo coloridinho. Eu adoro. Desculpa. Tá bem, né, Ju? A primeira coisa que eu acho muito essencial pra gente pensar sobre uma rotina é a gente pensar com o objetivo que a gente tem com essa rotina nova, né? Porque a gente tem objetivos diferentes. Então, a gente pode ter o objetivo, por exemplo, de ter hábitos mais saudáveis, de a gente regular o nosso sono,
da gente melhorar a organização, da gente ser mais produtivo, da gente evitar uma ciclagem, né? Então, o objetivo... Então, traduzindo, a ciclagem é quando a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela sai de um humor eutímico, ou seja, de um humor equilibrado, e ela vai para um humor depressivo, ou ela sai de um humor eutímico e vai para uma hipomania, ou ela sai de uma depressão e vai para uma hipomania. Isso é uma ciclagem, é a mudança de humor, tá? Prossiga. Obrigada, Gil. De nada, vai lá. Eu já estou acostumada a achar que essas coisas são comuns, né? Eu também, menina. Eu também. Todo mundo sabe o que é isso. Aí fica difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Volta. Muito obrigada. Qual que é o primeiro mesmo que estava dizendo mesmo? Porque a gente precisa ver se nosso objetivo. Nosso objetivo está. Com a rotina, né? Então, para você, por exemplo, o seu objetivo com a rotina é qual? Olha, o meu objetivo com a rotina seria que o meu dia ficasse menos bagunçado e que eu não começasse o meu dia me sentindo tão cansada. Porque se eu acordo de sopetão e já venho direto trabalhar, eu não consigo render com o meu paciente, eu não consigo conversar com o paciente direito, eu não consigo pensar direito, porque, parece que meu cérebro tá ligando ainda, entendeu? Sim. Então, já entendeu que para você tem um objetivo ali que não é necessariamente virar uma maromba e acordar às 5 horas da manhã. Né? Não, mas nem de graça. O objetivo simplesmente de você ter um tempo a mais para você poder fazer esse download do cérebro. Sim. Né? Eu também tenho esse mesmo objetivo, eu não consigo acordar e fazer minhas coisas. Então, se eu preciso acordar 8 horas, eu coloco o despertador 7h30, para eu poder ficar meia hora na cama, porque senão eu não acordo. Né? A gente vai criando técnicas ali de até mascarar um pouquinho o que a gente precisa fazer. E aí a gente vai... Faz sentido, gente. Faz total sentido. Aí vai para o segundo ponto, que é a gente estabelecer o que é essencial ou o que é indispensável para você. Então, hoje em dia, coisas que eu considero indispensáveis, que eu considero que são essenciais para mim, que é eu ter um momento de descanso, eu fazer minha atividade física, eu tentar ter algum hobby entre os meus horários, e é uma coisa que eu tô melhorando também, que é ter um convívio social ali durante a semana. Nossa, convívio social é muito difícil, ainda mais pra gente que é psicóloga, porque pra gente o convívio social é o trabalho. Eu já tô na sociedade trabalhando, gente, vocês não estão entendendo, eu não preciso disso. Eu passo o dia inteiro escutando, quando chega assim de noite eu quero só falar. Por isso que nesse momento a gente se encontra. As duas não param. Mas pra você, por exemplo, Gil, o que é essencial, então? O que você acha que você não conseguiria abrir mão na sua rotina? Não sei, eu acho que pra mim essencial seria eu ter o meu momento de conexão com a minha espiritualidade, seria muito importante pra mim. Porque é uma coisa que anda me fazendo muita falta, estava me fazendo muita falta, e entrou nas minhas metas para 2025, ter uma conexão maior com a minha espiritualidade. Eu acho que isso é interessante. Que conste nos autos que eu disse espiritualidade, não religiosidade. Volte 4 casas e vai ouvir o podcast de religião. Então, aí você vai saber do que eu tô falando. Né? Então, acho que essa conexão para mim é muito importante. É muito importante também eu me sentir bem com o que eu estou fazendo. Então, se eu estou trabalhando, eu quero me sentir bem trabalhando. Se eu estou... não sei, se eu tô parando para ter um tempo ali para fazer alguma coisa com os meus gatos, eu quero estar bem para isso. E eu acho que o que é essencial para mim é que eu consiga descansar, porque depois de 2 burnouts no ano passado, eu tô me dando esse privilégio diante da sociedade capitalista que quer que a gente venda até a nossa alma, coisa que já fizemos. Eu acho uma necessidade, assim, eu conseguir. Eu acho uma resistência eu parar para descansar. No contra o mundo capitalista. Eu vou parar para descansar, tipo isso, sabe? Sim. Então a gente já entendeu para você quais que são as suas prioridades, né? A partir disso, a gente vai pensar em como que você funciona. Então a gente já chegou aqui num consenso, eu e você, que nós não somos pessoas muito matutinas. Não. Eu não consigo fazer partes burocráticas muito bem de manhã. Eu demoro o triplo do que eu faria de noite, por exemplo. Sim. Então a gente precisa organizar como que a gente funciona, né? Em compensação, eu sei que se eu não malhar de manhã, eu não vou o restante do dia, porque aí eu vou estar cansada. Sim. Então a gente tem que entender o nosso dia ali em blocos, dividir ele em blocos e entender o que funciona pra gente em cada horário. Então, de manhã, por exemplo, o que pra você é importante você fazer de manhã e você consegue fazer bem de manhã? Pra mim, uma coisa que eu faço bem de manhã é nadar, né? Depois de todas as minhas 1000 tatuagens cicatrizadas, eu consegui voltar a nadar. Então, nadar pra mim é uma coisa que eu consigo fazer bem de manhã. Então, de terça e quinta de manhã, por exemplo, de terça e quarta de manhã, não sei, eu consigo nadar.
trabalhar é uma coisa que eu não consigo fazer de manhã. Né? Nós ainda temos um privilégio de conseguir organizar nossa própria agenda, né? Tem pessoas que não conseguem isso muito bem. Exatamente. Então, a gente ainda é muito privilegiada. Muito. E aí, no caso, que nem, por exemplo, relatórios neuropsicológicos, laudos neuropsicológicos, eu preciso fazer à noite, não tem outro horário, porque eu não consigo, meu cérebro não funciona para eu fazer laudo. E assim, laudos são 16, 17, 20 páginas para escrever. Dá muito trabalho. Então, a burocracia para mim também tem que ficar para a noite. Né? E aí, nadar tem que ser de manhã, porque se eu não fizer de manhã, eu não faço durante o dia. Exatamente. Então, a gente vai se entendendo, vai entendendo a forma com que a gente funciona, né? A gente está aqui visando falar sobre a rotina de manhã, matutina, mas a gente também pode levar isso para os outros horários da nossa vida, do nosso dia, né? As pessoas que, infelizmente, não conseguem ter tanta liberdade, assim, de escolher os horários, eu falaria para a gente focar nas nossas prioridades, né? A gente vê quais são as prioridades, seja tarefas de casa, tarefas de trabalho, coisas que a gente tem que cumprir na faculdade, e a gente vê o que a gente tem que fazer primeiro e o que a gente consegue adiar. Sim. Porque é justamente o modo economia de bateria do cérebro. A gente fazendo o que é mais difícil primeiro, a gente consegue pensar que as outras etapas serão um pouco mais fáceis. Sim. Né? Então, isso também funciona muito. Sim, sim. Pensando na minha rotina da manhã, eu acho que o que seria assim, extremamente importante para mim é uma coisa muito errada, eu vou dizer agora, já vou admitir. O que eu estou dizendo está errado, ok? Mas eu acho que, por exemplo, cuidar da minha espiritualidade seria algo importante para eu fazer de manhã, mas tomar café da manhã não seria tão importante, porque é uma refeição que eu já pulo normalmente e não deveria. Por isso que eu falei, é muito errado. Então, talvez acrescentar uma coisa na outra me ajude a ter um ganho de economia de energia. Então, por exemplo, né, ouvir os meus mantras ou estar conectada, tomando um chá e comendo alguma coisa, talvez seja uma forma de juntar os dois e colocar na minha rotina da manhã e já fazer ali um dos 2 passos daquilo que a gente tinha conversado. Exatamente, Ju. E também não existe coisa errada, né? Eu, pelo menos, sou adepta a isso. Eu acho que existe o que funciona para você. Então, assim, se funciona para você não tomar o seu café da manhã, por exemplo, e ter que colocar alguma outra coisa no lugar, ok. Se dá para conciliar os dois, melhor ainda, né? Perfeito. A última coisa que eu acho importante que eu queria compartilhar é da gente justamente dividir o nosso dia em partes, né? Sim. A gente entender, com tudo isso que a gente falou, o que é importante para mim, qual que é o meu objetivo, o que eu consigo fazer. Então tá bom, então vamos dividir aqui. Manhã, tarde e noite. Ajuda a gente a monitorar cada vez melhor o que a gente consegue fazer, monitorar nossas conquistas, né? E também tira muito a pressão da gente resolver tudo de uma vez. Então, ao invés de a gente olhar para o nosso dia como se fosse 24 horas que eu tenho que organizar tudo, eu tenho que resolver tudo isso aqui, a gente vai organizar pouquinho em pouquinho. E isso é o que a gente fala sempre dos passinhos de formiguinha. Sempre! Nossa, as formiguinhas da Larissa são muito conhecidas. Se você não conhece o Instagram dela, você vai conhecer as formiguinhas da Larissa. Em algum momento você vai ver elas andando lá. Então, com tudo isso que a gente falou, Ju, a gente já entendeu algumas questões que para você são importantes. Sim. Algumas questões que você sabe que você tem que melhorar um pouquinho. Sim. Né? Formas com que a gente consegue melhorar elas um pouco. O que você acha que você vai implementar agora? Cara, eu acho que é o que a gente conversou aqui. Primeiro que eu não vou mudar o meu despertador para 5 horas da manhã, nem de graça, não quero. Mas vou continuar acordando 7h30, 8 horas, porque é o que eu consigo. Mas, como eu já tenho dentro da minha rotina, eu já faço na minha rotina da manhã essa minha conexão com a espiritualidade, acho que eu vou começar a acrescentar um chazinho e umas bolachinhas na minha rotina, porque aí já resolve um pouquinho essa questão do café, né? E aí o alongamento já tá lá e talvez isso deixe o meu dia um pouco mais ativo, porque a alimentação vai me dar um pouco mais de energia para o cérebro funcionar de outra forma. Então, acho que pode ser interessante. E os passinhos de formiguinha, mais uma vez. Agora sempre, pequenininhos, como sempre. Né? Muito bom, muito bom. A sua rotina da manhã, ela funciona bem, Lai? Funciona bem quando eu estou dentro do meu normal, né? E agora, por exemplo, também eu estou passando um tempo no Rio, então eu não estou vivendo a minha rotina. Sim. Então acaba que eu preciso ter um pouco mais de energia, ter um pouco mais de presença no que eu preciso fazer. Certo.
mas funciona bem dentro dos meus limites. Eu também não consigo acordar muito cedo. Eu sei que eu consigo deixar algumas coisas para fazer um pouco depois. Eu consigo ajustar os meus horários para não precisar trabalhar tanto na parte da manhã. Eu consigo ir na academia nesse horário, que é uma coisa que eu priorizo para mim. Então, talvez o que eu fale que funciona muito bem para mim pode ser uma pessoa olhando e falando assim, ai, talvez não. Mas para mim tá funcionando, então. E é isso que importa, né? E tudo bem, porque você trabalha com o que você tem. É isso. Mesmo que eu não tenha muita coisa. Maravilhoso! Olha, eu adorei, cara. Eu adorei. Eu acho que a gente conseguiu abordar várias formas de enxergar uma rotina, né? Mas a principal delas é que a rotina, ela não precisa ser aquela ideal. Ela tem que ser aquela que funciona para você, que é boa para você, que faz sentido para você. Cara, eu adorei isso. Sério. Isso é muito bom. Porque a gente se compara tanto, né? E às vezes a gente esquece de fazer justamente o pouquinho que falta pra gente ficar bem. Exatamente. E acho que vamos deixar aí para vocês pensando, né? Conta pra gente aí se você tá animado também para testar uma rotina nova, se a gente conseguiu te incentivar a fazer uma coisa diferente, né? Com as nossas histórias e com as coisas que a gente tem para dizer também, né? Lari, uma dica genérica, geralzona, assim, que a gente pode começar amanhã. Eu falaria, eu já que sou a musa da musculação da nossa a culpa da musculação. Me autodenominei assim. Perfeito. Mas eu diria que seria justamente a gente tentar fazer alguma coisa pelo nosso corpo, né? A gente tentar fazer alguma coisa que leve a gente a conseguir se conectar com a gente, seja através do movimento, seja através do parar o tempinho um pouquinho. Eu acho que quando a gente para olhar pra gente, a gente consegue fazer funcionar muitas outras coisas. Boa. É isso, gente. Dos 4 passos que a gente falou antes, né, e tal, acho que o principal seria, o principal não, né, o que ela deixa de dica pra gente tentar agora é o movimento. Então vamos tentar. Vai que funciona. Vai que? Vai Se que. não funcionar, a gente tenta de novo. A gente tenta de novo. É isso aí. Ai, gente, adorei. Adorei. Muito bom, Lari. Bom, eu que agradeço, meu bem. Ó, cada dia é uma chance de trabalhar com o que você tem e de fazer o melhor possível. Possível, lembre-se disso, é o melhor possível. Os famosos passinhos de formiguinha. Quero deixar aqui, então, 2 Instagrams para você. O primeiro é o da nossa clínica, @psicologia.neuromaria. Então, lá você vai encontrar a gente falando sobre outros temas também. E da Larissa e os passinhos de formiguinha dela. Lari? Que é @psi.larissamancilla. É isso aí, Larissa Mancilla. Tá escrito aqui, por aqui, em algum canto, sobrenome dela, com os 2 L's e o Y direitinho. Vai lá ver, que assim, meu, é a coisa mais linda, o Instagram da Lari, gente. É a coisa mais E os nossos, né, Ju? Desculpa, eu sou muito suspeita pra falar, assim, mas é tão bonitinho, tudo coloridinho, tudo fofo. Ai, eu adoro. Que ama? Quebra tanto estereótipo, né, menina? Gente, muito obrigada pela companhia e até o próximo. Então, terça-feira da semana que vem, 13h, eu te encontro de novo. Provavelmente com uma outra psi aqui comigo. Beijo e até a próxima. Obrigada, Lari. Obrigada, Ju. Obrigada, gente.